Então agora deixo a palavra com o Melo, que vai falar sobre... Vai falar sobre... eu vou deixar o próprio falar para vocês. É isso aí. Valeu, obrigado. Bastante gente, bem legal né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre teoria do aprendizado estatístico, que fundamenta a área de aprendizado de máquina e áreas derivadas de aprendizado de máquina, que hoje em dia existem várias, né? Começa a pensar, sei lá, em vários nomes, várias sopas de letras que no final das contas se ligam muito facilmente a machine learning. Fique à vontade. Tá. Beleza. Olha só, para começar, os slides estão em inglês, mas não vai fazer muita diferença se está em inglês. Eu vou, na verdade, abrir um terminal do lado, a gente vai mexer um pouco. Para começar, a questão principal é o seguinte: como é que eu pego um algoritmo qualquer e garanto que ele produza aprendizado para mim? Como é que após o meu algoritmo receber uma amostra de treinamento, eu consigo de fato dizer que ele aprendeu algo ou que ele simplesmente memorizou uma determinada informação? O mais prático da memorização, aliás, mais próximo da memorização em termos de programação, seria uma tabela hash. Se eu olhar para uma tabela hash, ela só memoriza, né? Ao passo que eu dou uma chave para ela associa um valor àquela chave e é o máximo que ela faz. Quando eu penso em machine learning, eu penso numa flexibilização dessa hash. Imagina que eu entrego uma chave para ela que há algum erro. E ainda assim, havendo algum erro, ela é capaz de recuperar a informação para mim. Esse seria um exemplo bem de desenvolvedor de software, né? Bem próximo assim, do mundo de quem desenvolve software. Então eu quero ser capaz de ter uma robustez que em machine learning é chamada de generalização. Capacidade de aprender para machine learning leva esse nome de generalização. Aqui eu tenho uma sopa de letras de algoritmos diferentes. Eu provavelmente vou implementar com vocês o DWNN, que é um bem tranquilo de fazer uns testes e chama bastante atenção os resultados. Eu acho que é um caso bem interessante. Mas cada um desses algoritmos, a gente ouve falar hoje de CNN, de TensorFlow, de Support Vector Machines, Naive Bayes, etc. Como é que eu digo que esse cara de fato aprendeu? Essa é a questão principal que a teoria do aprendizado estatístico responde. Para começar, eu vou só definir de forma bem simples como que esse aprendizado ele é medido com a teoria do aprendizado estatístico. Eu tenho uma determinada amostra de exemplos aqui, ó, à esquerda de vocês, nessa caixinha. E esses exemplos, eles são, por exemplo, medidas sanguíneas de pessoas, sei lá, e a partir disso eu quero identificar uma doença ou identificar uma condição qualquer que eu tenha interesse. Tá? A partir disso, grande parte de machine learning, no caso, toda a área de machine learning supervisionada, ou seja, aquela que depende de rótulos, ela diz o seguinte para mim, que eu preciso formar conjuntos de treinamento e conjuntos de teste. E a partir desses conjuntos, com o treinamento, eu construo um modelo qualquer. A partir desse modelo, eu vou medir, eu tenho uma certa medição de erro durante essa etapa de treinamento. Tá? Então, por exemplo, eu construo um modelo que serve para aproximar uma função qualquer, ou um modelo que serve para classificar, sei lá, como eu falei, medidas sanguíneas, ou classificar qualquer outra coisa. Quando eu pego um determinado conjunto de testes, eu aplico ele sobre o mesmo modelo que eu construí com outra amostra. Ou seja, esse modelo foi construído com uma amostra A, mas eu devo testá-lo com uma amostra que é cega para ele, uma amostra B que é desconhecida, para tornar o processo justo. Dessa forma, eu verifico se eu de fato consegui aprender algo. Se o meu erro aqui for parecido na hora de testar, eu digo que eu generalizo. O exemplo mais clássico que eu gosto de dar é o exemplo do estudante, né? Eu já passei por isso e provavelmente vocês também. Em determinado momento da vida, alguém diz para você, olha, você tem que estudar muito para passar nessa prova de geografia ou de história.
Isso tipicamente acontecia comigo em geografia, história e português. Olha, você tem que estudar muito esse negócio e tal para passar na prova. O que você fazia? Você viesava, você criava um grande viés, e eu, no caso também, e produzia um modelo muito adequado para aquele livro, que era o livro seguido pelo professor. Se ele pedisse qualquer questão do livro, eu acertava. Se ele pedisse qualquer questão fora do livro, eu errava. Veja, eu não tinha capacidade de generalização. Eu tinha uma capacidade de produzir overfitting. O que eu estava fazendo era gerando overfitting. Um outro cenário qualquer, né, que ocorre muito na universidade, alunos vêm até os professores e perguntam, olha, mas que livro eu devo estudar? Eu geralmente, por exemplo, esse semestre, acho que deve ter uns 15 livros, mais ou menos, 12, na disciplina de Machine Learning. Tá? E aí sempre tem algum aluno, mas qual deles eu de fato sigo? O que é muito curioso, né? A pessoa ainda sente a necessidade de ser viesada, né? Eu entendo isso, é normal, é parte do processo, né? Mas quando eu me amarro demais a um material só, eu sei muito sobre ele, mas tenho muita dificuldade quando sou colocado num teste fora do contexto daquele único livro. Então a questão que surge no aprendizado de máquina é: será que eu sou capaz de generalizar o aprendizado que foi desenvolvido a partir de uma amostra de treinamento? Para isso, um russo chamado Vapnik, ele define matematicamente o que é a generalização. A generalização é a diferença entre o erro que eu tenho numa amostra de treino versus numa amostra de teste. Eu estou simplificando ele aqui demais, tá? Tem uns detalhes a mais, mas eu vou falar do mais simples possível para entender rápido. Quando eu meço esses erros da minha amostra lá no meu treinamento, veja, se eu desenvolver um modelo muito overfitado, muito amarradinho, muito perfeito para a minha amostra de treinamento, ele vai errar 0 na amostra de treinamento. Mas o que ocorre quando eu testá-lo com uma amostra que nunca foi vista? Eventualmente ele erra tudo. Eu vou mostrar um caso para vocês que eu vou programar aqui e vai acontecer exatamente isso. A gente vai mostrar que é possível criar uma tabela hash com machine learning sem sequer eu dizer para vocês que ela foi programada para ser uma hash, mas ela é uma hash. Ela memoriza tudo. Qualquer coisa que entregar para ela fora do padrão, ela não é capaz de responder. Então, o grande ponto que fica aqui para a gente é a capacidade de generalização, não só da máquina, mas da nossa, né? Como é que eu desenvolvo generalização? Eu desenvolvo definindo um viés bem adequado para o meu problema. Suponha que dentro dessa sala inteira eu tenho todas as infinitas funções matemáticas do universo. Imagine isso. O que é um viés? O viés nada mais é do que um subconjunto aqui dentro. Por exemplo, se eu criar aqui um subconjunto esférico qualquer, dentro dessa região eu tenho um viés. Digamos que o meu viés é linear. Se eu relaxar o viés um pouco mais, ele se transforma num viés, por exemplo, não linear, dado por polinômios de até segunda ordem, por exemplo. Então eu aumentei o subespaço, represento mais coisas. Obviamente, olha só o que Vapnik prova, que é muito, muito interessante. Qualquer um de vocês vai pensar o seguinte: então se eu relaxar todo esse viés para ele conter todo o espaço da sala, eu sou capaz de representar qualquer coisa. É fato que isso é tentador de se pensar. Só que ao mesmo tempo, ele prova o seguinte: se eu relaxar esse viés para ser capaz de representar qualquer coisa, por uma contradição, eu provo ser impossível o aprendizado ocorrer, justamente porque eu tenho infinitas possibilidades. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, né? É muito comum hoje as pessoas acharem que elas resolvem tudo com o Google, né? Ou tudo a partir de um grande oráculo. Esse oráculo, de fato, se a gente for pensar, sei lá, ele contém tudo até hoje descoberto. Isso é um fato. Tudo bem, pelo menos em termos de ciência. Mas, apesar de ele conter tudo, é o viés de cada um de nós que define como a busca é feita. Então, não necessariamente conter tudo de fato vai de fato me levar à solução. Porque o viés de busca nesse espaço é definido por cada um de nós. Eu defino como eu faço o viés de busca dentro desse espaço. Tá? A partir disso, olha só,
A forma mais fácil de explicar machine learning, na minha opinião, machine learning supervisionado, é por meio dessa figura muito simples. Imagina que eu tenho aqui alguns pontos em preto que são medidas experimentais. Coleta de dados. Imagina aqui um laboratório de física, por exemplo, onde eu meço a distância que um carrinho se é uma distância que um carrinho tem ao longo do tempo a partir de uma origem. E aí eu medi isso e eu obtive esses pontos em preto, por exemplo. Aí eu tenho dois modelos. Um modelo polinomial e um modelo linear. Qual deles é o melhor? Veja, toda a machine learning está por trás de definir para mim qual viés é melhor. Será que é um viés linear ou será que é um viés não linear, nesse caso, um polinômio de qualquer ordem? Eu só tenho um jeito de responder isso. Quando eu colocar em prática, quando eu aplicar esses modelos sobre dados nunca vistos. Porque se eu aplicá-los sobre dados já vistos, ele obviamente vai funcionar, mas aí com a tabela hash funcionaria. Para que eu vou pensar em machine learning? Certo? Eu vou pensar numa coisa super complexa, quando na verdade já existe uma solução trivial e que é muito, muito boa, certo? Que tem diversas vantagens, inclusive, né? Eu me lembro bastante assim do NUF, né? Você tem uma carga lá de 95% da minha tabela hash, eu ainda tenho um número de operações para fazer uma busca que é abaixo de 10. Isso num modelo de tratamento de colisões por endereçamento aberto. Imagina, isso aí, sei lá, minha mãe faz isso aí em 15 minutos, implementa uma tabela hash dessa. Tudo bem. Agora, eu penso, às vezes, num modelo super complexo e tento justificar esse modelo complexo, quando, na verdade, eu, às vezes, digamos assim, eu estou tentando usar a ferramenta errada, às vezes. Quando eu penso em machine learning, eu tenho que pensar exatamente nesse cenário em que eu vou avaliar um determinado modelo para dados nunca vistos. Será que quando eu receber mais pontos ali no futuro, daquela série temporal de pontinhos pretos, quem será melhor? Será que o meu polinômio de alta complexidade ou será que a minha reta? Será que a minha função linear? Se minha função linear tiver aproximadamente o mesmo comportamento em termos de erro, o que vai acontecer? A hora que eu meço o erro na minha amostra de treino e meço no teste, nos dados nunca vistos, e tiro um módulo disso, né, um absoluto disso, eu tenho aqui uma divergência muito pequena entre esses erros. Quanto menor essa divergência, maior a generalização. Se isso for muito próximo de zero, o meu modelo ele tem alta capacidade de generalização. Agora, se eu desenvolvo um modelo muito overfitado, muito perfeitinho, todo polinomial, que passa por todos os pontos, quando eu testo ele com dados nunca vistos, a chance de ele errar é muito grande. O que me mostra uma outra coisa interessante em machine learning, que é o seguinte: às vezes complicar demais não compensa, na verdade quase nunca compensa. É muito comum vocês olharem para as técnicas mais avançadas de machine learning, como por exemplo o Support Vector Machine, e você ainda, num primeiro momento, se sentir desconfortável por ela usar ainda classificadores que são lineares. Mas por que ela usa classificadores que são lineares? Porque de forma linear, se for possível resolver o problema, você resolve qualquer problema. O que é muito curioso dizer isso, né? Porque alguém vai pensar, não, isso não é possível, ele está falando besteira. Veja, se eu pegar qualquer espaço de dados e manipular esse espaço de dados, eu posso transformá-lo em algo linear. Tá? É possível transformar em algo linear. Isso me deu uma ideia. Por exemplo, aliás, vocês vão ficar bravos comigo, eu vou usar R. Eu preferia usar C, na verdade, mas... eu vou usar mais para plotar, né? Eu estou mais preocupado em plotar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma normal, uma distribuição normal de dados. Estou mais preocupado com a amostra aqui. Eu vou colocar aqui uns 100 exemplos nessa amostra. Vou concatenar aqui em colunas. E vou fazer o seguinte, ó. Uma amostra de dados qualquer, que nada mais é do que um conjunto de pontos no centro do meu espaço. Eu vou aumentar um pouco essa amostra, vou colocar uns 1000 pontos nela, vai ficar mais densa, vai ficar um pouco mais interessante para visualizar. Ao redor eu vou colocar uma outra série de dados. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar gerar um senoide aqui, às vezes pi vezes 1.
sequência qualquer de tempo. E essa senoide, eu vou fazer o seguinte, ela vai de 0 até 9, vai ter 1000 pontos, tá, ela vai ser uma senoide qualquer para mim. A senoide está aqui, tá? Só que eu vou abrir essa senoide num outro espaço. Ela está no espaço em que eu tenho tempo nesse eixo e eu tenho valores da senoide do eixo Y. Eu vou abrir ela num espaço diferente. Depois, quem tiver interesse, procure por Takens e Motion. Theorem, o teorema de imersão. Esse cara me ajuda a enxergar relações de recorrência. Depois eu posso até mostrar um exemplo para vocês, porque isso ajuda em previsão de dados, séries temporais, de dados que se alteram ao longo do tempo. Eu vou fazer o seguinte com esse cara. Na verdade, eu acho que eu não estou nem com pacote nenhum aqui, eu vou ter que fazer tudo na mão. Eu acabei de instalar esse R aqui que deu um pau. Ah, eu tenho um pacote aqui. Esse embed já vai, pelo menos, me ajudar a não tomar muito tempo. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Funcionou. Eu vou pegar meus dados, eu vou concatenar ao longo das linhas dos meus dados essa série aqui que eu gerei. Eu vou plotar para vocês a esperança do resultado estar razoável aqui. Beleza. Toda a elipse num espaço de alta dimensionalidade corresponde a uma senoide. Vocês viram que interessante? Toda elipse num espaço de alta dimensionalidade corresponde a uma senoide. Sempre. Isso é uma regra. Isso é muito interessante, porque daí eu posso reconstruir senoides em espaços de alta dimensionalidade e prevê-las de forma muito trivial. Você consegue construir um modelo em cima para prever. Mas o mais interessante não é nem isso. O mais interessante aqui é o seguinte, eu nem sei quantos dados eu tenho aqui, eu acho que eu tenho 1975. Beleza. Eu vou criar uma variável de classe aqui que vai representar para mim, eu vou pôr classes como 1 e 2, simplesmente porque eu quero pintar de cor preta no primeiro conjunto de 1000 pontos, de cor vermelha no segundo conjunto que tem 975 pontos. O que eu quero é fazer isso daqui só para vocês olharem e poderem entender que eu tenho duas classes aqui nesse problema. Como é que eu separo esse problema de forma mais natural? A maior parte das pessoas pensam, puxa, eu vou precisar de um conjunto de funções que de certa forma cortem o espaço e isolem o centro. Isso é uma forma tradicional de pensar, isso é uma forma muito tradicional. Se eu pegar várias técnicas na literatura de machine learning, elas fazem isso, né? Multilayer Perceptron faz isso, Naive Bayes faz isso, árvores de decisão fazem isso, várias técnicas fazem isso. Quando eu penso, por exemplo, em suporte vector machines, onde tudo tem que ser linear, como é que com uma única reta eu separo isso? Você vai falar que é impossível. De fato é impossível se você estiver nesse espaço. Mas se eu alterar esse espaço, e olha só o que eu vou fazer com o espaço. O espaço ele tem duas dimensões, como vocês podem ver. Eu vou pegar o primeiro eixo dele, o primeiro atributo dele, e vou elevá-lo ao quadrado. Eu vou pegar o segundo atributo, e eu também vou elevá-lo ao quadrado. Olha só. E além de elevar ambos ao quadrado, eu vou fazer uma brincadeira aqui de uma raiz de 2 vezes o primeiro atributo vezes o segundo atributo. Então eu vou abrir esse espaço em 3 dimensões. O pessoal vai ficando tenso quando eu erro assim, irmão. Ainda mais a ler de novo. O que eu fiz aqui não é deles. Olha só, eu tenho um conjunto de dados agora onde eu tenho 3 dimensões. Tá? Eu vou botar esse cara para vocês em 3D, né? Só para vocês sentirem o que vai acontecer com a separação. Olha só. Agora, com uma reta, na verdade, com um hiperplano de 2 dimensões linear, eu separo esse problema. Então, vocês vão perceber que, só para a gente começar, a definição do viés, ela define para mim exatamente o conjunto de funções que eu considero para trabalhar no meu espaço, ou seja, para tentar classificar os meus dados. Se eu tiver um cenário como aquele que eu tinha anteriormente, sem a transformação, a pessoa muitas vezes vai desnecessariamente considerar um subespaço de funções muito mais complexo, onde ela precisa de muitas retas, por exemplo. Quando eu faço essa transformação, eu preciso só de um plano. Então eu simplifico o meu modelo
E com essa simplificação, a grande beleza disso é que ela me leva a garantias mais fortes de aprendizado. Eu consigo fazer com que isso funcione numa escala muito maior e que convirja muito mais rapidamente. Eu preciso, então, de menos dados também. O que me leva a um balanço muito interessante, né? Eu posso ter menos dados para construir um modelo que, inclusive, é mais confiável. Hoje em dia, o que a gente vê muito? O pessoal usando Deep Learning. Os caras estão fazendo o contrário. Os caras estão construindo modelos que são muito mais complexos, em espaços que são muito mais complexos, né? Eu estou bem jogando a bola até contra o meu próprio campo. Eu estou trabalhando também com Deep Learning, mas no sentido oposto, no sentido de criar modelos que são mais simples, tentar justificar o modelo que é mais simples, matematicamente, né? Eu vou voltar aqui para vocês uma outra coisa, olha só. Isso aqui são vieses, exemplos de vieses. O quadro em verde seria um quadro representativo, ilustrativo, só de todas as funções existentes no mundo, imagina isso, no universo. O que seriam as regiõezinhas de amarelo, né? Seriam subespaços, seriam vieses. O grande exemplo que eu acho muito bom é o seguinte: quando meus avós vieram para o Brasil, por exemplo, qual era o viés do meu avô? Era um viés muito limitado, ele continha, muito provavelmente, uma única função. Só uma função lá dentro. Qual era a função? Ele teria que ser lavador. O que aconteceu com o tempo? O viés se relaxou. O viés dos meus pais já foi um pouco diferente. O meu foi muito mais diferente. Só que tem um problema muito sério com isso. Quando eu começo a relaxar demais o viés, eu começo a chegar no viés que é muito grande, como esse daqui, ó, eu começo a produzir overfitting. Isso eu queria ilustrar para vocês. Isso é muito bonito de ver. Agora imagine o seguinte, o que tem acontecido com a gente, até enquanto sociedade, a impressão que eu tenho particularmente é que o viés está se relaxando demais em alguns momentos e a gente se perde quando o viés se relaxa demais, a gente não tem um norte para seguir, a gente não tem um caminho para seguir. Isso aqui vai virando quase filosófico, né, daqui a pouco. Machine Learning com filosofia. Bem, eu vou direto ao ponto, que é o seguinte. Eu vou para cá, que eu acho mais interessante. Esse exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma série temporal como essa, onde eu só tenho pontos no plano bidimensional. E eu queria fazer uma representação desses pontos no meu modelo. Eu posso criar um modelo que venha a ser um modelo perfeitamente linear em cima desse gráfico. Como posso criar um modelo que se torne mais de viés muito restrito, como também de viés muito relaxado. Se eu levar esse modelo a um viés muito restrito, onde vem a conter só uma única função, essa função será a média. Eu vou ilustrar isso para vocês. Se eu for, ao contrário, relaxar demais esse viés, eu só sou capaz de memorizar. Olha só como isso é interessante. Então, eu vou fazer um paralelo lá com a situação que eu disse do meu avô, por exemplo. Ele só conseguiu um comportamento próximo à média, né? Hoje, na sociedade, que a gente tem um viés cada vez mais relaxado, a gente começa a overfitar em relação aos problemas, a gente começa a ter dificuldade de generalização, dificuldade de aprendizado. Vou pensar um pouco sobre isso. Olha só, para começar, eu vou fazer o seguinte, deixa eu sair isso aqui, vou abrir o VI, eu vou criar aqui vou fazer o DWM com vocês. Esse algoritmo que se chama Distance Weighted. Ops, cara, hoje está difícil. Dei aula demais ontem, estou com sono. Nearest neighbors. Vizinhos mais próximos, baseado em peso, baseado numa ponderação da vizinhança. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui no mesmo conjunto de dados que está ali na lousa para você, no projetor com a lousa, onde eu vou concatenar aqui um conjunto de dados onde eu vou, por exemplo, de uma sequência de menos, sei lá, 5 até mais 5, e ela vai ter um comprimento aqui de 25 pontos. E a mesma coisa eu vou fazer na outra dimensão. Veja que eu criei uma função identidade. Quando eu entregar menos 5, eu quero obter menos 5. Quando eu entregar 0, eu quero obter 0. Quando eu entregar 7, eu quero obter 7. Isso aqui cria para mim nada mais do que uma função
identidade, né, no meu espaço, que é o que eu fiz aqui, só para exemplificar. Então, aqui para baixo eu começo com o meu DWNN. O DWNN ele faz o seguinte, olha só, vocês são pontos no espaço. Se eu venho com um ponto de consulta, que sou eu crio ao redor de mim uma gaussiana. Se a gaussiana for muito fechada, eu não tenho vizinho. Logo, eu estou isolado. Se eu estou isolado, eu não tenho como me classificar. Impossível. Se eu abro a gaussiana demais, eu ponho todos vocês debaixo da minha gaussiana. Logo, eu vou tender a média de vocês. Se eu vou próximo de alguém, de um de vocês, e abro uma gaussiana suficiente para conter uma pessoa, a minha classe de saída, a minha resposta será próxima a essa pessoa. Se eu ficar próximo a duas e abrir a gaussiana para conter duas, eu vou ter uma resposta de saída similar à combinação desses dois vizinhos. Então ela faz só uma combinação por vizinhos, um modelo muito simples. A real é o seguinte, Machine Learning não precisa de modelos muito complexos, muito elaborados. Com um modelo como esse, eu já consigo resolver qualquer problema supervisionado. Eu só preciso saber manipular o espaço, como vocês viram antes, no exemplozinho que eu fiz ali de separar os dados. Aquilo é mais difícil, aquilo é álgebra, né? Aquilo é muito mais, tem muito a ver com a intuição que você tem, inclusive, sobre a manipulação dos dados. O DWNN vai fazer o seguinte, ele vai receber para mim, vou fazer mais bonito, ele vai receber um conjunto X e Y, onde X são as entradas e Y são as saídas, vai ficar mais bonito esse negócio. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho que passar um sigma que vai definir para mim qual é a abertura dessa função radial. Se sigma é pequeno, ela é bem fechada, se sigma é grande, ela é bem aberta. Dessa forma aqui, ó, se eu abrir no meu plot, fica bem fácil para vocês olharem. Olha. Eu vou ter uma função exponencial de uma distância elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes um sigma, onde esse sigma é elevado ao quadrado. Eu tenho que definir o sigma. Se o sigma for igual, por exemplo, a meio, olha o comportamento que eu tenho. Agora, se esse sigma, olha, ele está abrindo aqui mais ou menos até o 1 e pouco de cada lado, 1,5, sei lá. Se eu pego e coloco um sigma bem grande, tipo um sigma bem grande, 2 não é tão grande, mas olha, ele abre muito mais. A gaussiana abre em relação ao centro. Quem é o centro? O centro é onde eu estou. É ótimo isso aqui, né? Bem egocentrista, mas o centro é onde o ponto de consulta está. Se eu me considero um ponto de consulta para ser classificado, eu sou classificado em função dos vizinhos que eu tenho, dada essa gaussiana que é criada ao redor de mim. Repara que essa gaussiana bate no máximo do valor 1 lá em cima. Então a máxima influência que um vizinho tem sobre mim é uma influência de valor 1. Ou seja, se eu estiver no mesmo lugar que ele no espaço, aqui para referência eu estou considerando um espaço que não é Hausdorff. Para quem é matemático, vai entender onde pontos podem coexistir na mesma região do espaço. O que na prática é o que acontece aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir esse sigma com valor meio, por exemplo. Olha só, a minha gaussiana vai ser para mim uma função de peso. O que eu vou fazer com a minha função de peso? Alguém vai passar para mim um determinado elemento, um elemento qualquer, uma distância, aliás, que eu tenho em um determinado elemento. Em função dessa distância e de um certo sigma, eu vou calcular exatamente aquela função exponencial que eu coloquei ali no plot para vocês, que é o seguinte, menos a distância elevada ao quadrado dividido por 2 vezes esse sigma elevado ao quadrado vai me dar a resposta de influência que o vizinho terá sobre mim. Exemplo, olha só, se o vizinho tiver a 5 unidades de distância, ele vai me dar essa resposta aqui, ó. Eu vou clicar no tempo, eu não tenho muita habilidade. 0,04 mais ou menos de resposta. Essa é a influência que o vizinho terá sobre na classificação. Se ele estiver mais próximo, se ele estiver mais ou menos aqui, ó, essa distância de 1 ponto alguma coisa, ele vai me dar uma influência de 0,77 mais ou menos, aí se for 0,9, não, 0,92. 0,92 ou um pouquinho mais para cá, eu falei 1. 0,88, mais ou menos. Essa é a influência que ele terá sobre mim. Como que essa influência é medida? Olha só que coisa simples. Essa técnica é muito fácil, cara. Alguém me dá um conjunto de dados, eu pego e falo, olha, e alguém vai me dar, só para não esquecer, um ponto de consulta. Como eu disse para vocês, eu tenho que dizer onde esse ponto de consulta está no espaço, qual a distância que ele tem para os outros pontos. Eu
Eu vou pegar esse ponto de consulta e vou fazer o seguinte, olha, para cada linha, esse apply faz uma operação matricial, né? Para cada linha da matriz X, 1 significa linha, 2 significa coluna aqui. Para cada linha, você vai fazer o seguinte, pega essa linha que representa para mim um dos pontos meus que eu tenho no espaço e você vai pegar e medir uma distância euclidiana para mim, para o ponto de consulta, para poder classificar esse ponto de consulta. O que eu quero com isso é, se o ponto de consulta for esse valor de x, esse aqui, ó, por exemplo, eu quero ser capaz de reconhecer que y deveria ser esse e reconstruir um ponto que vai ficar nessa região e vai fazer uma aproximação linear perfeita. Esse é o meu intuito principal aqui. Quando eu volto para cá, esse cara vai me dar uma diferença, vou levar ao quadrado, vou somar esses caras, vou tirar uma raiz, eu tenho a distância euclidiana. Distância euclidiana clássica, né? Nada demais. Espaço aqui de características euclidianas, espaço métrico clássico. Beleza, tem essa distância euclidiana. O que eu posso fazer com essa distância euclidiana? Se eu chamar a tal da função de peso sobre a distância euclidiana, ele vai dar qual é a importância que cada vizinho meu tem. Se o vizinho é muito distante, a distância vai ser muito alta. A hora que eu aplico na função, está zero. Se ele é muito perto, muito próximo, muito perto de zero a distância, a ativação vai ser 1. E vai me dar uma importância muito grande. Repare, o que essa função está me dando, então, é uma relevância, um conjunto de pesos, ou de ponderação. Repara que eu tenho um peso para cada um dos elementos que eu tenho em X, e aqui eu tenho as classes que eles produzem. Olha o que eu vou fazer só. Se eu multiplicar o peso pelas classes e somar, eu estou dizendo qual é o peso que cada saída tem, e tirando uma soma. Se eu dividir pela soma dos pesos, eu pondero e eu obtenho aqui uma saída. Essa é a minha saída. Ó. Saída Y eu vou definir aqui. Pronto, eu tenho uma saída para o meu algoritmo. O DWMN é só isso. E é um algoritmo que é suficiente para resolver muitos problemas já. Eu só estou vendo se o cara é próximo ou não no espaço. Só isso. Veja, o algoritmo que a gente fez em quantas linhas? Eu não sei. 17. Tem uns espaços ali no meio, mas tudo bem. Eu não sei se funciona, né? Eu sempre digo, não sei se nesses sistemas que roda. Vamos ver se roda, né? E depois, sei lá, hoje eu estava meio com sono, cansado. Não sei se vai rodar, se vai interpretar. Olha só, qual é o nome do meu arquivo? Acho que é DWMN, é isso. Olha o que acontece quando eu passo por uma função de peso com uma certa distância. Exemplo, suponha que a distância é 0 e o meu sigma vai ser meio. Isso aqui tem que dar 1 de resposta, porque eu não tenho distância nenhuma relativa. Se eu aumentar a distância, se a distância for meio, ó, se a distância for 1, falei 1, beleza. Se eu passar aqui uma sequência, então, para a distância, imagina que eu tenho uma distância aqui que vai de 0 até 10, né, que eu vou ter um comprimento dessa distância, umas 1000 distâncias. Na hora que eu botar isso aqui, eu tenho que ver um dos lados da negociana, que é o que eu vejo, de fato. Se eu passar uma distância negativa, seria só mais para vocês olharem do outro lado da simetria, né? Mas eu não precisaria nem por 10, 10 é muito, 5 de cada lado tá bom. Essa é a gaussiana que está formando ao redor do centro. Obviamente, se eu passar um sigma maior, por exemplo, 5, ó, olha como ela abre. Ela abre um monte, né? Começa a pegar muito vizinho. O que acontece se eu levar esse cara ao infinito? Suponha que esse cara é infinito. Ó. Vira uma reta que dá 1. Ou seja, se eu vier para vocês e disser o seguinte, eu tenho uma única função de peso, de ponderação de vizinhança. E essa função é uma função que sempre retorna 1. É isso. Essa função, se eu dou o peso 1 para cada um de vocês e depois pondero, vocês concordam que eu vou entender a média de vocês, a média comportamental de vocês? Tenho 20 minutos ainda, semana. Vamos lá. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente brincar um pouco, eu vou passar aqui para o meu DWMN. Deixa eu criar o que vai ser o meu X. Depois esse código até de repente dá para passar para a galera, né? Se vocês quiserem, não sei. Que é meio maldito. Eu não gosto muito de falar para vocês. O problema é gostar de ser e querer fazer rápido. Aí geralmente ninguém entende, só você que programou, que sabe o que está acontecendo. É horrível, uma sensação muito ruim de isolamento. Olha só.
eu vou definir o conjunto x e y aqui. Eu vou fazer o seguinte, roda meu DWMN passando x igual a x, passando y igual a y que está lá dentro, e passando um certo sigma qualquer. Esse sigma eu vou definir meio. Eu vou definir um ponto de consulta aqui para vocês. Olha só que interessante. Esse ponto de consulta meu será, por exemplo... antes de passar o ponto de consulta, sabe o que eu vou fazer? Eu podia apontar esse conjunto para vocês, né? Pelo menos isso. Isso vai ficar, acho que, mais legal de enxergar o que está acontecendo. Olha só. Olha meu espaço. Deixa eu pôr aqui do lado essa janela. Olha meu espaço. Tem uma série de pontos. Eu vou tentar indicar um ponto aqui, pessoal, que cai mais ou menos aqui nessa região. Só para a gente ver mais ou menos o comportamento ao redor de 3 alguma coisa. Então, eu vou fazer uma consulta entregando um ponto 3 para ele. Eu estou usando o sigma meio. Eu não passei sigma em alguma função? Com certeza eu não passei sigma em alguma função. Eu não passei no peso aqui. Se dá para fazer rápido. Olha só. Ele vai me dar uma resposta. Repara que eu queria que ele desse algo em torno de 3 mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir um pouquinho o sigma para ver se ele melhora a resposta. Olha, está dando perfeito, está dando 3. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente testar. Eu vou criar uma sequência aqui, onde eu vou fazer com que essa sequência vá de menos 5 também a mais 5. Só que ao invés de ela ter uma quantidade mais limitada de pontos, que acho que eu pus 25 pontos aqui, se eu não me engano, eu vou pôr uns 100 pontos. Ou seja, se eu pôr 100 pontos, eu não vou cair exatamente naqueles pontos, eu vou cair em pontos intermediários, que são distintos, né? E que eu desejo fazer consulta com eles. Esse cara aqui, vou fazer o seguinte, faz para mim um for desse cara, vou fazer assim só para ficar mais, na verdade, mais didático o processo, né? E consulta para mim, consulta cada ponto desse, com o meu DWMN. O meu DWMN vai responder com algo aqui, né? Então eu vou passar para ele I, passar para ele esse ponto de consulta. Desculpa, não é X, né? É o X naquela posição. Ele vai responder para mim com um certo Y qualquer aqui. Esse Y qualquer que ele responde, eu vou colocar uma variável de resposta aqui, que eu chamo de resp, que vai ser um vetor que concatena resp com esse Y só. Esse resp começa a ser um vetor vazio aqui. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Para plotar para vocês agora quem que é a concatenação do meu vetor x, que são as consultas, com as respostas obtidas. Eu vou botar isso numa cor 2. Opa, eu plotei por cima. Foi mal, eu não queria plotar por cima. Deixa eu voltar e plotar o paper para vocês. Eu queria plotar com points e não com plot. Porque aí ele mantém os pontos em preto. Dá uma olhada nos pontos em preto acontecendo ali ainda, ó. Acho que dá para ver, né? Repara que ele foi capaz de representar o que está no meio, porque o sigma que eu coloquei foi um sigma suficiente. E olha a regra que eu vou dizer para vocês, que é muito interessante. O ideal em todo problema, em todo sistema linear, é que eu tenha 2 vizinhos. Se eu tiver 2 vizinhos, eu vou dar uma importância para um e para outro, ponderada, ao passo que eu consigo sempre produzir uma reta entre eles. Sempre. Isso se dá com um teorema de Jensen, uma desigualdade que um pesquisador matemático desenvolveu chamado Jensen para isso. Se eu começar a reduzir o sigma, o que acontece? Pensem comigo. Se eu reduzir o sigma, é como se nesse eixo X eu tivesse um monte de gaussianazinhas, só que mais fechadas. Se eu ampliar o sigma, é como se no eixo X eu tivesse uma única gaussiana. O que eu queria que vocês notassem é, se eu ampliar o X, então, olha só que interessante. Eu vou rodar de novo esse cara, só que agora eu vou passear o sigma, eu vou passar um sigma igual a 1000, por exemplo. Meu sigma é 1000. E agora eu venho e boto para vocês, vou botar em verde esse cara. Dá uma olhada no comportamento. Eu tenho uma média. A média das respostas, ela tem que dar 0 mesmo, porque o meu conjunto de dados de aprendizado ia de menos 5 a mais 5, a média é 0. Repara no seguinte, o que eu fiz aqui, eu peguei um espaço como essa sala inteira que contém infinitas funções,
e eu peguei um único ponto dentro dessa sala e construí uma única gaussiana para conter todo o eixo X, e essa gaussiana fica super aberta e dá ativação 1 para todo mundo. Se eu passasse sigma como infinito, o que é muito curioso, porque o R define infinito, isso é... Você vê que a matemática está anos-luz no caso do R, mas você tem ali, né? E aí você tem o sigma ali aberto, super aberto, né? Você vai ter uma gaussiana muito aberta. Agora, em contrapartida, pergunto para vocês, o que acontece se eu colocar um sigma muito pequeno, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 7, e plotar esse cara agora com uma cor 4? Dá uma olhada, dá para ver algo? Essa cor é um azul. Vocês vão ver que os pontinhos em preto viraram pontinhos em azul. Deixa eu abrir isso aqui de novo. Vai ficar um pouco mais fácil de ver. Os pontos pretos estão aqui. Dá uma olhada. Eu tenho, na verdade, um ponto azul aqui, um ponto azul aqui, um ponto azul aqui, um ponto azul aqui. Eu só acerto que é exatamente a minha consulta. Eu só acerto se a minha consulta for exatamente um dos meus exemplos de treinamento. Isso é uma tabela hash. Eu só acerto se for exatamente aquilo que está armazenado que eu pedi para ser consultado. Se eu pedir algo diferente, dá uma olhada nos outros pontos pretos, ele não acerta, porque ele não tem robustez para generalizar. Ele só acerta o que é exatamente aquela informação. Por que isso acontece? Porque as gaussianas são muito fechadinhas nesse eixo X. Agora pensem comigo isso, ó. Se eu tenho um eixo X que é infinito, as gaussianas são muito fechadinhas, e eu tenho infinitas gaussianas nesse eixo, elas vão ocupar um espaço muito grande. Se eu tenho um sigma muito aberto, onde eu tenho uma única gaussiana só para esse eixo X inteiro, suponho que o sigma é infinito, então eu vou ter uma única gaussiana, eu tenho um único ponto no meu espaço. O que eu quero que vocês percebam é, o parâmetro sigma controla para mim o viés do meu algoritmo, controla se ele vai usar apenas uma única função do meu espaço, ou se ele vai usar o espaço inteiro. Inclusive ele é capaz de usar o espaço inteiro. Muitos de vocês podem se lembrar que por meio de aproximação de gaussianas por misturas de gaussianas, eu sou capaz de representar qualquer função. E se aqui eu tenho gaussianas e estou misturando infinitas gaussianas, eu sou capaz de representar qualquer função. Só que quando eu pego as infinitas gaussianas, eu na realidade só sou capaz de representar memorização. Olha como isso é contraditório, né? É muito interessante essa contradição. Você cai na contradição que é o seguinte: quanto mais eu quero de funções nesse meu espaço que o meu algoritmo é capaz de representar, menor a chance de produzir aprendizado. Isso é provado por Wapnick. Menor a chance de obter aprendizado. Na verdade, há casos, conforme eu aumento o espaço e o viés, né, onde estão essas funções, eu garanto que, na verdade, não ocorrerá o aprendizado. É impossível ocorrer o aprendizado. Isso é muito interessante. Então, simplificar também faz parte do processo. Mas se eu simplifico demais, não se esqueçam que se eu vier simplificar demais, é a mesma coisa de ter um sigma também, ó, como esse, né? E aí, com um sigma como esse, eu levo a reta, né? O que não é bom também. Ou seja, tem que se ter um equilíbrio entre um viés muito forte, onde eu tenho uma única função no meu espaço, e um viés extremamente relaxado. Então, cada problema vai ter o seu viés mais adequado. Tá? Às vezes, quando as pessoas falam que as máquinas... É engraçado, você discutir várias vezes que as máquinas vão dominar, que o ser humano está ferrado e tal. Eu acho muito engraçado, porque eu me lembro muito da necessidade de adaptação do viés. Quer dizer, se eu não tiver alguém que me defina um bom viés, eu não tenho como resolver um problema. Porque se eu quiser resolver qualquer problema, eu teria que ter todos os viés. E se eu tiver todos os viés e não dá para aprender, como é que eu faço então? Já é uma contradição. Já é uma séria contradição, né? A partir disso, dependendo do tempo, né? Aqui tem um exemplo, eu queria comentar umas outras coisas, mas vamos ver como vai. Aqui tem um exemplo onde eu tenho um viés bem forte, né? Bem restrito, onde eu tenho uma única função lá dentro. Isso me leva a uma gaussiana assim, ó, aquele eixo X, né, que eu comentei com vocês, uma gaussiana muito aberta, onde ela vai atender a média, ela vai dar a mesma importância para cada vizinho, porque todos os vizinhos estão englobados pela gaussiana. Ao passo em que se eu tenho um viés
pouco restritivo, né, muito relaxado, que seria esse caso, eu teria infinitas gaussianas, ó. E repara que esse número de gaussianas tem tudo a ver com essa área em amarelo. Ó, uma gaussiana eu fiz uma área menor. É meio ilustrativo isso aqui, né? De fato tem até como tem a prova para tudo isso, mas enfim, em uma hora, na verdade isso aqui demora mais ou menos uns 2 meses para você explicar em aulas, né? Porque tem muita coisa por trás. Esse material, daqui a pouco, dependendo do tempo a gente fala um pouco mais, né? Eu sei que deve ter perguntas, mas esse material eu fiz baseado num artigo que eu recomendo muito para vocês, que é esse primeiro artigo da Von Luxemburg. Ele é um artigo muito fácil de ler para entender a teoria básica por trás de machine learning supervisionado, por trás de classificadores e regressores. Esse livro do Chokov é um livro mais completo, mas ele é um livro que vai demandar um conhecimento extra de álgebra e de espaços da parte de vocês para conseguir ler, não é um livro muito fácil. Tem um livro nosso agora que está saindo pela Springer, meu e do Moacir, que é daqui também do CMC, que é um livro prático, um livro para aplicar a teoria em cenários do mundo real, onde basicamente o que a gente faz é mostrar que essa teoria ela é útil para provar que um determinado algoritmo qualquer aprende sob certas condições, sob um certo cenário. Por exemplo, eu tenho um cenário onde eu tenho uma amostra de dados dessa forma, como é que eu garanto que o algoritmo que eu construí de fato aprendeu ou memorizou algo? Tá? Se ele é capaz de generalizar, ele foi capaz de aprender, caso contrário, ele só memorizou. Bem, fora isso, eu tenho um monte de exemplos que eu podia dar para vocês, assim, mas eu sei que é interessante ouvir um pouco, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, para aproveitar. Agradeço vocês pela presença também. É legal, de qualquer forma, de ter a oportunidade de falar um pouco sobre esses aspectos mais teóricos de aprendizagem de máquina, que podem até soar teóricos, mas eles são, pelo contrário, são muito práticos, porque se você não sabe lidar com isso, no fundo você não provoca o aprendizado. De fato, você tem a falsa sensação, assim como a gente vê em vários papers, em que as pessoas têm a impressão de que elas têm uma resposta correta. Na verdade, se você for no detalhe, muitas vezes tem vários problemas ainda que restam por aí. Fique à vontade para perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho várias. Você perguntou hoje, né? Tranquilo, fica à vontade. Mas na verdade o que eu queria perguntar é uma questão um pouco mais específica. Por exemplo, tem a seguinte situação: quero classificar, já tenho dados vegetacionais do Brasil inteiro, espécies e afins. Isso você tem uma certa uma grade, uma certa resolução no Brasil todo, dados de vegetação. Isso, exatamente. Certo. Com o KNN, posso ter um conjunto de dados, eu consigo identificar determinadas espécies, e com esse conjunto de dados eu gostaria de ter um modelo que me prevesse qual classificar. Vegetação A, B, C ou D. Esse conjunto de dados inteiro. Só que tem um problema. Se eu uso o KNN, o espaço é muito grande. Tem muitos pontos. Como eu resolvo esse problema? Por exemplo, pelo que eu entendi, esse viés é um balanço que você precisa ter. Se você tem um viés muito grande, você não tem resposta, você memoriza. Porque eles não sabem nada. Então, como que eu calculo um viés ok para que eu possa representar, classificar bem a resposta desse meu programa? Eu não estou conseguindo enxergar seu nome, desculpa. É Gabriel. Gabriel, essa pergunta é muito boa. Quando eu trabalho com KNN, por exemplo, tem duas questões, acho que esse é o problema. Eu vou começar por uma dessas. Quando eu trabalho com KNN, eu preciso definir uma certa vizinhança, obviamente. Pensem comigo, se eu definir uma vizinhança de um elemento vizinho só, o que acontece? Eu sou capaz de... Imagina que todos os pontos do meu treinamento são vocês que estão na plateia.
Imagina isso, e eu sou um ponto de consulta de novo. Se eu ficar próximo de um de vocês, eu daria a resposta daquele indivíduo. Se eu perturbar um pouco esse ponto, olha a instabilidade. Se eu perturbar um pouco esse ponto e ele se aproximar de outra pessoa, eu vou dar outra resposta. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter um número de combinações de respostas que depende do tamanho da minha base. Se a minha base tem um infinito, eu tenho infinitas respostas possíveis. Logo, o aprendizado não ocorre. Com um NN, o aprendizado, eu tenho como a gente provar o limite dele, né, que seria dado por uma função de Schattering, mas o aprendizado ele vai depender da estabilidade do conjunto de dados e provavelmente você não vai ter isso no mundo real. Você não vai ter. Você vai precisar do quê? De uma vizinhança maior. Essa seria a primeira dica que eu te daria. Você vai precisar de uma vizinhança maior e você pode estudar o Schattering dessa vizinhança maior. O Schattering é uma função, pessoal, que define a complexidade de produzir o classificador. O que significa isso de forma simples? Quanto menos complexa essa função de Schattering, mais rápido obtém-se convergência do aprendizado. Não é convergência do algoritmo, é convergência do aprendizado. Então eu consigo garantir que eu aprendi. Se você quiser também procurar depois para a gente conversar, tranquilo. Mas ao outro ponto que você mencionou, quanto ao tamanho do espaço, você consegue resolver com uma octree, uma KD-tree, uma técnica que corta o espaço. Porque se eu defino um sigma, o sigma no espaço multidimensional, ele está definido para mim um aberto. Não é? Uma bola, um open ball, né? E nessa open ball, isso para quem da matemática fica mais natural, né? O que eu estou falando agora, isso vai definir uma região para mim do espaço de tamanho máximo, que contém uma área máxima, o volume, no caso, sei lá, dependendo da dimensão que eu estou, um hipervolume, né? Isso vai me levar a uma região do espaço. Logo, eu poderia dividir esse espaço em regiões, em vários, digamos que seja tridimensional, em cubos, e eu consigo fazer a indexação do cubo e analisar só naquela vizinhança. Isso melhora muito o desempenho. Pessoal, eu sei que o pessoal muito que trabalha com malhas aqui trabalha muito com isso. Usa muito esse tipo de estratégia para localizar uma única região do espaço e fazer o teste. Agora tem outro problema. O seu conjunto de dados tem que ter diversidade suficiente, porque senão você vai viesar e vai produzir resultados bons só para aquela amostra que você tem. Então esse seria o terceiro ponto, você teria que ter diversidade. O tudo é garantir essa diversidade, né? Eu não sei quão complexo é. Aquilo que você está me falando, me lembra um trabalho que eu fiz mais ou menos parecido, só que era para reflexão da luz do Sol sobre a superfície da Terra. Quadrante de 2 por 2 quilômetros, bem desse jeito, assim, bem parecido, onde eu tinha uma série temporal por quadrante. E aí a gente ia analisar cada série temporal dessas. Pelo que você está falando, é muito parecido, me lembra muito essa relação. Mas a questão da diversidade já é uma coisa a mais, porque se vocês não tiverem diversidade nos dados, vocês não são capazes de representar a distribuição. Olha que exemplo tosco que eu vou dar. Só para inquietar um pouco. Se eu pegar o mesmo exemplo aqui que eu dei com vocês e eu gerar uma sequência X diferente, ó, eu vou ver uma coisa. Acho que eu tinha feito a sequência aqui. Eu vou gerar a sequência de menos 10 a mais 10. Quando eu mostrei o exemplo, eu mostrei o exemplo, digamos assim, as formas erradas do exemplo, né? Agora eu vou mostrar. Que tem as horas que ele vai errar aqui. Ele vai errar por um motivo muito simples, porque eu não manipulei o espaço corretamente. Se eu manipular, ele vai funcionar. Só que eu tenho que saber manipular. Então, às vezes, as pessoas rodam as técnicas sem também muita noção do que está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para vocês agora aquele points. Vocês vão botar só o points. Só que eu vou botar ele assim. Não, desculpa, eu queria um sigma não gigante, né? Eu queria um sigma aqui razoável. Acho que era meio que eu usava, né? Mas assim, eu usei por padrão, acho que meio, no caso. Olha só que interessante esse comportamento. Vocês lembram que eu tinha uma reta muito bem definida numa região do espaço? Aquela região do espaço onde eu tenho exemplos no eixo X, ele responde bem a Y. E se eu pegar fora da região? Quem vai ser o vizinho dele quando eu pegar fora da região? Vai ser esse último ponto que parou aqui, ó. Ele vai continuar com o comportamento linear. Horrível isso aqui.
E lá em cima, ele está nesse último ponto e continua o comportamento aqui. Na verdade, o que eu preciso fazer aqui é desdobrar esse espaço e representá-lo de outra forma. Ou seja, se eu pegasse aquela senoide que eu modelei com vocês, a hora que acabasse a senoide, ele ia fazer uma reta. Agora, se eu pegar aquela senoide e abrir naquele outro espaço, onde vira uma elipse ou uma hiperelipse, dependendo das dimensões, e eu conduzo o aprendizado lá e depois volto, ela forma uma senoide perfeita, que prevê qualquer coisa. Por que isso acontece? Porque quando eu reconstruo esse outro espaço, eu tenho uma distribuição de probabilidade conjunta que é suficiente para representar todo o meu problema. Ou seja, se eu continuar fazendo as minhas observações continuam sendo geradas ao redor dessa elipse ou hiperelipse, eu sempre vou continuar acertando. Agora, quando eu abro isso no tempo e olho para o tempo é meu inimigo, né? Isso aqui é bem Einstein, né? É isso que eu estou falando, de certa forma, né? Porque Einstein ele era muito favorável a usar modelagem de espaço de alta dimensionalidade exatamente para esse fim, né? Ou seja, quando eu olho só em função do tempo, eu emendo essas retas no final que não são defeito do algoritmo, são defeito meu. Eu não estou sabendo manipular os dados e organizá-los da forma como eles deveriam estar para o aprendizado ocorrer. Aí o que eu te digo? Eventualmente, você não vai poder trabalhar com seus dados crus como eles estão. Você vai precisar de uma imersão dos seus dados num outro espaço e você vai ter que trabalhar no outro espaço. Depois, quando você volta, a recorrência existe naquele espaço e aí, muito provavelmente, você vai encontrar até que certas espécies vegetais devem ter certas relações com outras em lugares diferentes. Provavelmente exista isso, né? Eu estou chutando, eu não sei como vai ser o problema. Então, provavelmente, você vai sentir isso. Tá? Obrigado pela pergunta. Eu sei que tem lá no fundo também. Tem espaço para mais uma pergunta. Deixa eu levantar todas. Então, essa. Quem quiser, a gente vai acabar com essa pergunta, mas depois pode conversar diretamente com o Melo. Eu vou deixar o e-mail aqui também no slide, né? Vocês podem ir na minha sala também, toda quinta eu estou dando atendimento das 8h às 10h30. Só aparecer. Fica à vontade. Primeiramente, assim, muito obrigado pela palestra. Eu não uso machine learning no dia a dia, mas assim, isso respondeu muitas dúvidas que no meu pouco estudo, né, eu consegui ter. Então, realmente, parabéns pela palestra. Foi uma ótima palestra. Obrigado. A minha pergunta é sobre um ponto que você falou lá no início, que eu guardei isso na cabeça, e se você pudesse discorrer um pouquinho mais. Claro. Você falou que às vezes é muito mais importante você manipular o seu espaço usando álgebra do que escolher um melhor classificador, um melhor inversor. Eu queria entender realmente, que você aprofundasse um pouquinho mais nisso. Você quer dizer que às vezes eu tenho um problema, eu não consigo resolver de maneira linear, e então seria melhor eu tentar manipular o meu espaço para achar essa solução linear, que seria possível fazer isso ao invés de procurar um algoritmo mais complexo ou usar um deep learning, alguma outra coisa. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer? Eu vou te colocar até de uma forma mais, acho que até mais incisiva, assim. Foi exatamente o que eu quis dizer, mas vou colocar mais incisivo. A partir dos estudos do Vapnik, nós temos provas que surgem de probabilidade, teoria da medida, e que vem da lei dos grandes números, basicamente, onde o melhor algoritmo de classificação existente é dado pela suporte vector machine, não tem outro melhor. Então, veja, por que ele é melhor? Porque ele reduz, ele me permite trabalhar com uma dimensão Vapnik-Chervonex menor. O que significa isso na prática? Significa de forma bem direta em que eu consigo trabalhar com amostras de tamanho menor e garantir aprendizado de forma mais forte para amostras pequenas. Isso é o mais forte dele, tá? Aí, o que surge no contexto do trabalho do Vapnik? Surge a necessidade de projetar kerns. Por exemplo, o que eu fiz com vocês no conjunto de dados ao centro e ao redor é um kernel polinomial de ordem 2 homogêneo. Então, ele detacha para mim aquele espaço. Se eu tenho um espaço mais complexo, eu posso precisar de um kernel não homogêneo, que me dá, ele traz para mim as dimensões anteriores junto com ele. Além de ele me levar à segunda dimensão, ele me traz a primeira, por exemplo. Se eu quero até a terceira, ele me traz a primeira, a segunda e a terceira.
e aí eu trabalho nesse espaço de maior dimensionalidade e depois eu volto. Por que isso é interessante? Porque com apenas funções lineares eu consigo operar sobre qualquer espaço, desde que haja solução para o problema. Então, se você me dá um conjunto de dados onde é impossível ter a solução, veja, qualquer algoritmo que você tentar não vai funcionar mesmo, né? Se eu pegar um conjunto de classes, um conjunto de entrada, que ambos são duas gaussianas que coexistem no mesmo local exato do espaço, obviamente com perturbações, isso não vai funcionar de nenhuma forma. Qualquer algoritmo que você pega não vai responder. Então, às vezes, a sua pergunta é muito boa no seguinte sentido. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em descobrir novos algoritmos, quando, na verdade, elas deveriam estar mais preocupadas em aprender kernels, em aprender transformações espaciais. Infelizmente, muitas vezes a formação até algébrica nossa é muito fraca, né? A gente tem que estudar por conta. Eu te diria assim, sem dúvida, saber bem álgebra linear, eu acho que é o primeiro passo para trabalhar com machine learning, com data science, enfim. E depois de saber bem álgebra linear, tentar aprender um pouco sobre álgebra não linear, que tem a ver com a kernelização. A kernelização, por exemplo, como a gente fez aqui, ela está no aspecto de álgebra não linear, onde ela vai fazer transformações muito similares a momentos estatísticos. Veja que quando eu levo algo ao quadrado, ao cubo, à quinta e tal, no final das contas é como se eu medisse correlações, ou como se eu medisse momentos estatísticos distintos, né? Quando eu tenho uma variável mesma, é a média. Quando eu tenho uma variância dela, ao quadrado, kurtose, e por aí vai. Ou seja, eu consigo esquinas, né? Eu consigo medir enxergar o meu espaço, se é uma variância da variância que vai me dar uma resposta boa para separar um espaço, para cortar um espaço e gerar classificação, por exemplo. Então, muito do trabalho do cientista de dados, hoje, infelizmente, está muito mais na escolha do algoritmo, quando, na verdade, ele deveria estar mais no estudo do espaço, sabe? Obviamente, quando você tem pessoas que estão em cargos melhores e tal, e talvez empresas mais bem estabelecidas nesse aspecto, as pessoas já saibam disso e já tenham trabalhado mais com o aspecto de algébrica em cima do espaço, né? Mas é o que faz toda a diferença. De forma bem direta agora, algum outro algoritmo será melhor que SVM em qualquer cenário? Impossível. Ponto. Impossível. Se ele for melhor, tem uma única opção: você não sabe usar. Isso pode é um fato, é sério. Você não sabe usar. Ou você não sabe manipular o espaço, ou você não sabe, ou seja, a culpa é nossa. A culpa não é da técnica. E a brincadeira que eu fiz, por exemplo, com o DWM, esse algoritmo, veja, eu consigo usá-lo como algoritmo de classificação para qualquer exemplo, para qualquer problema que vier à cabeça. Olha o tamanho do cara, né? Ficou com 20 linhas de código com um plot aqui. O problema que vocês quiserem resolver dá para resolver com esse cara. A questão é, será que o espaço é significativo? Veja que ele está analisando a vizinhança no espaço. Se o espaço for mal caracterizado, o que vai acontecer? Se eu tiver atributos mal definidos, eu vou considerar vizinhos coisas que não deveriam ser vizinhos. Você percebe a importância do espaço, que é muito mais importante que o algoritmo em si. Se esse cara considera vizinhos e traça gaussianas, ele está criando uma representação polinomial de ordem 2 num espaço que aparentemente é linear. Ele está criando ordem 2 nesse espaço. Com ordem 2, você consegue resolver muita coisa mesmo. Quando os caras usam, por exemplo, Deep Learning, como você comentou, cada camada dessa está tentando, por força bruta, encontrar uma transformação espacial. O que os caras estão fazendo com o Deep Learning é forçar a barra para encontrar um espaço adequado sobre o qual, a posteriori, eu consigo cortar de forma mais simples. É só isso que os caras estão fazendo. Só que eles estão fazendo isso de forma, sabe, pegando um tanque, né, indo para a guerra, explodindo tudo e tal, né, uma coisa bem bruta, né.
coisa bem bruta. Vou dar um exemplo só para aguçar um pouco a curiosidade. Tem uma técnica que a gente desenvolveu para simplificar deep learning, para encontrar um número mínimo de camadas e um número mínimo de neurônios que produzem um resultado bom para um problema qualquer de classificação. A gente se comparou a gente usou vários datasets, mas o MNIST foi um deles. O MNIST é muito conhecido, que é um dataset de escrita cursiva de dígitos, desde a base decimal, de 0 a 9. O melhor resultado que existe na literatura para esse cara é algo como 0,992 de acurácia. É altíssima a acurácia. Só que o cara construiu 32 CNNs, cada uma com 14 camadas de convolução. Qual que é o problema disso? Quanto mais camadas e mais neurônios eu adiciono numa rede dessa, eu faço com que o tal coeficiente de Shattuck que eu comentei com vocês, ele aumente. Quando ele aumenta, eu preciso de mais amostras. Daí, você sabe o que é curioso? As amostras que tem no MNIST não são suficientes para garantir que essa técnica aprendeu. É essa que o cara desenvolve e ganhou um prêmio. Quando nós analisamos os resultados em função do tamanho da amostra, não tem garantia teórica que funcionou. Aí, a gente encontrou uma arquitetura com a nossa técnica. Ela usa 7 neurônios numa única camada, com uma máscara, se não me engano, 3x3. Ela deu 0,991. Veja, ela tem 7 neurônios numa camada. O shattering dela é muito menor, a complexidade do espaço dela. A complexidade do outro é uma complexidade absurdamente grande. Eu preciso de muita amostra para garantir que a outra técnica aprendeu, enquanto a nossa é muito pouco pior, mas eu tenho como garantir que, como a amostra é muito pequena, ela de fato aprende e não memoriza. Veja, isso é muito mais importante. Obviamente vai demorar muito tempo, como tudo na vida. Eu acho que vai demorar muito tempo, talvez ainda mais uma década, talvez para as pessoas perceberem que esse aspecto é mais importante, né? Eu garantir que ela aprendeu de fato. E não simplesmente vender o produto de prateleira, né? Porque no final das contas é o que a gente mais vê, né? Infelizmente. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela palestra. Trouxe um pouco de ciência, essa área, por exemplo, de ciência de dados mesmo, foi bem interessante.